No dia 13 de maio de 2026, o Brasil acordou sem saber que nunca mais seria o mesmo. Tem coisas que a política esconde muito bem. Negociação nos bastidores, acordo de silêncio, jogo de interesses. Mas tem uma coisa que nenhum político aprendeu a esconder direito: a própria voz. E foi exatamente isso que aconteceu numa quarta-feira qualquer. Um site publicou áudios e, em poucas horas, a campanha mais perigosa do país simplesmente implodiu. Mas para você entender o tamanho do estrago, eu preciso te levar de volta, para quando tudo ainda estava no lugar. Respira, porque a história que eu vou te contar é daquelas que parecem roteiro de filme. Só que pior, porque filme a gente desliga quando quer. Há menos de 30 dias atrás, um nome dominava os bastidores do poder. Não era o mais amado. Não era o mais carismático, mas era o mais temido, porque as pesquisas mostravam o impossível: empate técnico com Lula no segundo turno, 47,8% contra 47,5%. Margem de erro, um cenário que teria sido considerado piada 2 anos antes. O partido estava unido, o centrão começava a se aproximar. E o dinheiro? O dinheiro já estava circulando. A direita inteira respirava aliviada. Finalmente, um nome que podia bater de frente. O plano era simples: não errar, não dar entrevista polêmica, não criar crise, só esperar o desgaste natural do governo. Funcionou por meses, até que alguém resolveu sonhar grande demais. O projeto se chamava Dark Horse, o Azarão, uma cinebiografia de Jair Bolsonaro. Só que nada simples, nada barato. Seria produzida em inglês com ator de Hollywood. O escolhido? Jim Caviezel, o mesmo Jesus Cristo de A Paixão de Cristo. Diretor renomado, roteirista experiente, tudo de primeiro mundo. O orçamento? 134 milhões de reais. Para você ter noção, isso é quase 3 vezes mais caro que Ainda Estou Aqui, o filme nacional que rodou o mundo. Dark Horse seria o filme mais caro da história do cinema brasileiro. Propaganda política em escala industrial. Só tem um detalhe: não era dinheiro público, teoricamente. Porque aí vem a pergunta que ninguém fez: quem ia bancar essa fortaleza? E a resposta? A resposta destruiu tudo. Daniel Vorcaro, nome que talvez você não conheça, mas devia. Ele era dono do Banco Master, o banco que estourou notícia no ano passado não por serviços financeiros, mas por um rombo de 47 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito. O fundo que existe para proteger a economia de brasileiros comuns. Gente que trabalhou a vida inteira, gente que aposentou, gente que confiou no sistema. Parte desse dinheiro veio de fundos ligados a servidores públicos. Dinheiro sujo, dinheiro investigado. E esse mesmo banqueiro, que tentou fugir do país em novembro de 2025, foi preso no aeroporto de Guarulhos. E mesmo assim, o candidato à presidência continuava ligando, continuando cobrando, continuando chamando ele de irmão. O áudio caiu na internet como uma bomba, e o que ele diz é de gelar o sangue. O candidato fala na maior naturalidade: eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá num momento muito decisivo aqui do filme, tem muita parcela para trás. Tá todo mundo tenso. E depois completa, quase em desespero: imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras renomadíssimos. Ia ser muito ruim. Ele não estava preocupado com a origem do dinheiro, não estava preocupado com o rombo bilionário. Ele estava preocupado em não ficar feio para os gringos, em não perder a moral com Hollywood. Enquanto isso, no Brasil, o povo pagava a conta. Mas e aqui você precisa prestar atenção, porque o pior ainda estava por vir. Horas antes desses áudios virem a público, um repórter perguntou sobre essa ligação. Olho no olho, microfone ligado. E o candidato respondeu: mentira. Disse que era militância, disse que era perseguição. Horas depois, a voz dele mesma desmentia cada palavra. Não tinha como negar, não tinha como rebater. Era ele, era o áudio, era a prova. O Brasil inteiro viu. E o que veio na sequência foi uma sangria que ninguém conseguiu estancar. Só que existe um detalhe que quase ninguém notou, um detalhe tão absurdo que parece piada, mas não é. A viagem que o candidato fez para encontrar Vorcaro pessoalmente foi paga pelo Senado Federal. Tá escrito: Portal da Transparência, data 29 de novembro de 2025, um dia depois do banqueiro sair da prisão preventiva e passar a usar tornozeleira eletrônica.
o contribuinte brasileiro pagou a passagem do pré-candidato para visitar um banqueiro com tornozeleira na perna. Quando jornalistas confrontaram ele sobre essa visita, a resposta foi: eu fui sim colocar um ponto final nessa história. Só que, como colocar ponto final numa história que ele negou que existia? A matemática não fecha. A verdade é que a cada vez que ele abria a boca, surgia uma nova contradição. E o mercado reagiu como o mercado reage, com números frios e brutais. Em 7 dias, ele caiu quase 12 pontos nas pesquisas de segundo turno. 12 pontos. Quem faz política sabe o que isso significa. Não é derrota, é nocaute. 95,6% dos brasileiros ficaram sabendo dos áudios, e mais da metade deles já concluiu: o candidato tem ligação direta com o maior esquema de fraude financeira dos últimos anos. Isso não é opinião, é dado, é pesquisa registrada no TSE, é a voz do povo. Aí o partido acordou. E o que veio a seguir foi uma novela que ninguém imaginava assistir. O PL, o mesmo partido que meses antes dizia "está decidido", agora estabeleceu um prazo: 15 dias. Ou o candidato se recupera nas pesquisas, ou a candidatura vai ser repensada. Publicamente negaram, mas politicamente todo mundo entendeu o recado. O ultimato existe. O que muda é só a palavra usada. E foi nesse momento que aconteceu algo ainda mais devastador que uma derrota. Aconteceu o silêncio. As redes sociais da direita, que sempre foram uma máquina de guerra digital, simplesmente pararam. Os grandes influenciadores não postavam mais em defesa do candidato. Publicavam um texto neutro aqui, outro acolá, sumiam de novo. Não era ataque, era pior, era abandono. E tem um silêncio que falou mais alto que qualquer discurso. Carlos Bolsonaro, o arquiteto da comunicação digital da família, não publicou nada. Quando o filho que cuida das redes do clã resolve ficar calado sobre o irmão, não é esquecimento, é cálculo. E Carlos sempre calcula muito bem. Enquanto isso, os rivais que estavam escondidos começaram a aparecer. Romeu Zema subiu num palco nacional e disse, sem citar nome: quem quer mudar o Brasil precisa de credibilidade. Ronaldo Caiado foi mais longe. Vorcaro contaminou todos os poderes. Quem está contaminado não tem estatura para a presidência. Nenhum deles precisou citar o nome, porque o Brasil inteiro sabia de quem estavam falando. Agora, me escuta com atenção, porque aqui a história muda de patamar. Não é mais sobre eleição, é sobre sobrevivência. Jair Bolsonaro está preso em domicílio, condenado por tentativa de golpe. Mas existe uma pilha de outros processos parados: joias, cartão corporativo, vacinação falsa, processos que tinham tudo para andar, mas não andaram. Por quê? Porque existe uma proteção informal no sistema. Enquanto a família tiver valor eleitoral, ninguém mexe. Se o candidato afundar, se os números desabarem de vez, essa proteção acaba. As denúncias podem ser reabertas, os inquéritos parados voltam. Não é achismo, é a lógica crua de Brasília. É por isso que o ex-presidente está desesperado, não é só pai, é réu. E agora eu te pergunto, e quero que você responda nos comentários: se a própria família, se o próprio partido, se as próprias redes começaram a fazer silêncio, o que resta para um candidato que perdeu a única coisa que tinha, a confiança? Pensa e me diz, tem volta? Ou o azarão já perdeu o jogo antes mesmo do apito final? Se inscreva no canal para receber atualizações de última hora e deixe seu like nesse vídeo para ajudar a causa do povo. Até a próxima!